Uma ótima tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Falamos ao Vivo. Esse é o Direto da Redação. Hoje nosso convidado é o vereador Daniel Matias. Seja muito bem-vindo ao Direto da Redação, vereador. Prazer novamente estar aqui com você, Eliabe, estar participando aqui da TV Câmara. Esse programa que a gente sempre acompanha as entrevistas, todos que vêm aqui participar. A gente fica feliz de estar aqui participando, de poder discutir e esclarecer um pouco mais das nossas ações, do nosso mandato aqui na cidade. Por falando em mandato, o seu primeiro mandato como vereador, passado esses 9 meses, aí, qual a avaliação que o senhor faz aqui desses seus primeiros meses, podemos dizer assim? Uma avaliação muito positiva. Nós estamos, na verdade, assumindo um mandato num momento muito conturbado, politicamente falando, onde há um descrédito muito grande das ações políticas, uma rejeição muito grande com a classe política, mas é um momento que a gente tem que enfrentar e não tem outra forma de enfrentar esse momento senão com ações positivas que possa ir de encontro àquilo que é a expectativa da população. Então, com muita discussão, com muita transparência, estando próximo do povo também para poder ouvir aquilo que eles esperam, que eles anseiam dos políticos, e não tem sido uma tarefa fácil, mas quando assumimos o desafio de estar aqui, sabíamos que teríamos que enfrentar essa dificuldade também. E o senhor, além de vereador eleito pelo povo, de quem o senhor procura estar próximo, o senhor também é pastor. Aí, como é que o senhor enxerga esse momento? O senhor estava falando de um momento turbulento na questão política nacional, isso reflete aqui também na cidade. E a Câmara Municipal, em particular, tem passado por dias bastante difíceis, né? E no Brasil também tem acontecido muitos casos de intolerância, né? A minha pergunta para o senhor qual que é o limite? Onde ultrapassa a linha ali que você pode chamar de intolerância? Onde é que fica, até que ponto que é ao seu direito de manifestar, e aonde é que passa a ser uma intolerância, seja religiosa, seja uma intolerância que podemos classificar homofóbica? Como é que o senhor enxerga essa linha tênue e qual é o momento que um ultrapassa o limite do outro? Sim, na verdade, a minha proposta desde quando me candidatei foi de que essas coisas pudessem caminhar de forma separadas. Eu não, embora seja pastor, eu não usei a nomenclatura de pastor para poder me candidatar. Me candidatei como Daniel Matias, como um cidadão, e por força de uma questão religiosa, eu sou pastor de formação, por ter tido uma criação na igreja, e é lógico que esses princípios norteiam a minha vida e a minha caminhada. E até foi em nome desses princípios que optamos por uma carreira política, por fazer parte desse quadro político, por entender que a política precisa de pessoas que compartilhem de uma ideia de idoneidade, de fé, de esperança para a sociedade. E no momento onde a desesperança é tão grande, a figura religiosa significa uma nova esperança também nesse sentido. Mas é lógico que é difícil desvincular, ainda mais quando você tem que tratar algumas questões que lidam diretamente contrariando a opinião de alguns grupos que têm interesses diversos, e a gente respeita. E você falava qual a linha, né, desse limite. Na verdade, toda a minha ação aqui, quanto legislador, tem sido muito respeitosa e muito contrário de alguns grupos que muitas vezes usam de palavras de baixo escalão, faz acusação de homofobia, por exemplo. Eu tive várias acusações de homofobia aqui, e homofobia é um crime. Eu nunca cometi um crime, eu não tenho um histórico de uma palavra agressiva com relação a um homossexual ou alguma pessoa que discorda até mesmo da minha opinião. Então, não se pode atrelar. Infelizmente, as pessoas pegam o lado religioso para tentar argumentar em cima de uma coisa que, às vezes, eles estão, por não terem argumentos suficientes para debater no campo da lógica, no campo da medicina, da ciência, e às vezes tem que tratar de forma religiosa, para que é um dos caminhos que eles tentam brecar essa relação. Mas eu tenho sido muito aberto nessa relação. Eu nunca tive, mais uma vez eu falo, nunca tive nenhuma postura agressiva nesse sentido, muito pelo contrário. Eu recebi
muitas posturas agressivas e tentam rotular pelo fato de eu ser evangélico, mas aqui não estou aqui para defender a classe evangélica. Eu estou aqui para trabalhar com a sociedade. Se a sociedade entender que é bom, nós vamos trabalhar com a sociedade. Se a sociedade entender que não é bom, nós vamos continuar trabalhando com a sociedade. Então, a igreja norteia os meus caminhos pessoais, as minhas convicções. Mas eu estou aqui numa função pública, num Estado que é laico, é de direito de todos, inclusive de direito da minha religião e de eu ter liberdade de religião. Exatamente. Vereador, o senhor falou agora há pouco que logo que o senhor se candidatou como Daniel Matias, mas que a questão de ser pastor está aí inerente à tua vida desde pequenininho. Agora, em que momento o senhor acredita que ter uma religião, seja evangélica, seja católica, seja do Umbanda, em que momento isso tem uma convergência para a política e que momento que isso causa uma divergência? Na verdade, se você pegar... A gente tem a Bíblia como o nosso livro de princípio que norteia a nossa própria vida. E a Bíblia tem muitas histórias de políticas e políticos que foram fundamentais na história bíblica, né? Desde José como governador no Egito, que foi um personagem bíblico de muita relevância, Davi como rei, personagem de muita relevância biblicamente. Então, não tem como você separar. A Bíblia tem diversas histórias de políticos que foram bem-sucedidos. E a própria Bíblia fala que quando o justo governa, o povo se alegra. E quando o ímpio governa, o povo geme. Então, a população precisa de pessoas justas. Eu não quero dizer aqui que os justos só são os evangélicos ou só são quem estão na igreja. Existem muitas pessoas que não professam a fé, que não são evangélicos, que não sejam católicos, que não sejam da Umbanda, mas que têm um posicionamento justo, que têm uma conduta ilibada. Então, são pessoas que podem estabelecer governo. E eu vejo que a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que foram bem-sucedidas politicamente e que pôde abençoar muito o povo na sua época. Os últimos eventos que têm acontecido na Câmara Municipal, e aí o senhor também é envolvido nesse sentido, porque veio o pessoal da galera LGBT, e aí vieram os pastores também, é uma mistura bastante explosiva, né? Uhum. E aí as duas turmas, as duas categorias, as duas comunidades, a evangélica e a LGBT, acabaram batendo boca. Como é que o senhor enxerga isso, tanto como na questão religiosa, quanto na questão da política? Como é que o senhor olha para isso, como é que o senhor enxerga isso, qual é o olhar que o senhor tem para essa questão que aconteceu recentemente na Câmara Municipal? A questão aqui foi uma questão de perturbação de ordem. Nós tínhamos um grupo que estava interessado em acompanhar a sessão e um grupo que veio protestar. E eu disse isso, falei em outros jornais aqui na cidade, que o protesto ele é muito legítimo. E eu acho que todos têm direito de se manifestar, de divergir, de não concordar, mas você tem limite nessa ação. E nós tivemos um grupo aqui que excedeu o limite nessas ações, com palavras de ordens, de forma grosseira, me xingando de homofóbico. Então, teve ali uma certa discussão pelo fato de cada um querer garantir o seu direito. E as pessoas, não foi só os pastores evangélicos, nós tínhamos muitas pessoas que estavam na plateia que se sentiram incomodadas naquele momento porque gostariam de assistir a sessão e gostariam que a sessão fosse continuada, e a sessão teve que ser interrompida pelo fato de algumas pessoas que de fato eu nem acredito que representem o movimento LGBT, mas são alguns ativistas que infelizmente às vezes se infiltram no meio e se aproveitam de momentos como esses para poder fazer baderna, fazer bagunça, e eu não acredito que tenha representatividade, que esse grupo represente de fato os interesses de pessoas de bem, inclusive que faz parte do movimento LGBT, que tramitam, que caminham nesse meio, que muitos desses até me tratam com muito respeito. Eu recebi inclusive pessoas que já vieram dialogar comigo a esse respeito, que discordam de alguns movimentos que são executados. Então eu acredito que não expressa a opinião da maioria, mas foi uma opinião de um grupo que veio e infelizmente atrapalhou a sessão, teve que ser interrompida a sessão, teve que parar e a gente depois de alguns minutos retornar, ser contido. Essas pessoas que estavam produzindo a baderna aqui dentro tiveram que ser retiradas do plenário.
Então, eu entendo que a democracia é muito importante, o diálogo é muito importante, a expressão de todos os grupos é muito importante, só que tem que saber como se expressar e não pode perder o respeito, não pode perder a educação. Né? O senhor falou de diálogo, e aí eu quero fazer uma pergunta, mas o senhor só responde depois do intervalo, a gente vai fazer um intervalo. A pergunta é, o senhor tem diálogo com a comunidade LGBT? O vereador vai responder daqui a pouquinho, depois do intervalo, não saia daí, o Direto da Redação volta já. Crack. Droga perigosa que pode causar dependência, tirando a liberdade de quem usa. Mas para enfrentá-lo, existe o programa Crack é Possível Vencer, que já capacitou profissionais de diversas áreas. Entre eles, educadores, para orientar sobre o risco das drogas. Os dependentes e suas famílias recebem cuidado integral nos centros de atendimento de saúde e assistência social e nas comunidades terapêuticas. Os usuários em situação de rua também são assistidos por equipes de assistência social e saúde. E para enfrentar o tráfico de drogas, o programa integra as ações de inteligência das polícias federal, rodoviária federal, estaduais e guardas municipais. As cidades também ficam mais seguras, com a rede de monitoramento e uma polícia mais próxima da comunidade. O programa Crack é Possível Vencer está em todos os estados, porque esse desafio é de todos. Informe-se, participe. Ministério da Justiça, Governo Federal. Muito obrigado por esperar. A gente volta a falar com o vereador Daniel Matias. No bloco anterior a gente deixou uma pergunta: qual é o diálogo que o senhor tem, vereador, com a comunidade LGBT? Na verdade, nós não temos ainda um canal de diálogo, embora eu esteja, inclusive, presidindo aqui a comissão que trata diretamente dos assuntos LGBT, mas eu nunca recebi nenhum representante, nunca me enviaram nenhuma proposta de projeto ou de discussão ou de qualquer ações que possa ser conduzidas para o grupo deles. E mais uma vez eu volto a falar, eu estou aberto ao diálogo, eu estou constituído aqui para trabalhar para a população, e para a população num todo, para todos aqueles que contribuem com o município, que pagam os seus impostos e que têm direitos garantidos, e é para esses que a gente está aqui para trabalhar. Aceitaria um diálogo, receber os manifestantes ou o representante de alguma classe ou de alguém que é militante LGBT para conversar no seu gabinete, para ver questões de leis, de políticas públicas para a comunidade LGBT, vereador? Sim. Gente, eu quero deixar claro aqui que o nosso trabalho é pela cidade de Osasco, independente de grupo. Eu até penso que nós devemos deixar essas bandeiras, essas torcidas de lado e começarmos a pensar a cidade num todo. Não para um grupo A, grupo B ou grupo C. Acho que todos, a cidade nós temos que buscar aquilo que é melhoria para a cidade inteira, independente de grupos sociais, de grupo religioso, nada disso. Então, o meu gabinete está aberto, sala 20 aqui na Câmara Municipal de Osasco, está aberto para receber todos vocês munícipes que desejam informações, que desejam apresentar ideias, projetos. Nós estamos, de fato, aqui de portas abertas, a Câmara de portas abertas. Eu costumo dizer no meu gabinete que meu gabinete é um gabinete de portas abertas para toda a população. Então, todos são bem-vindos, inclusive a comunidade LGBT, para vir discutir, sim, sem problemas. Agora, vereador, eu acho que o senhor não é um vereador polêmico, mas o senhor está sempre no centro de alguma polêmica por conta dos ideais, das questões que o senhor acredita. A lei que proíbe a discussão do gênero, da ideologia do gênero na escola, ela não foi aprovada. Como é que está? Qual o status que está? E essa lei também causou um alvoroço,
causou bastante discussões, inclusive para a comunidade LGBT, para professores que defendem essa ideia. A lei que proíbe a discussão de ideologia no âmbito do município de Osasco já tramitou dentro das comissões, agora está aguardando para que possa ser pautada. Nós tivemos um entendimento entre os vereadores para que, de fato, pudesse fazer um entendimento melhor. Tem alguns grupos que pretendem discutir mais a fundo, então a gente deve estender essa discussão com os professores agora, nessa segunda parte, porque de fato, nós não tivemos muita adesão à lei, ou seja, de fato, nós não concluímos de que a população está a favor e deseja isso como lei. Então, não tendo esse entendimento, eu sou muito democrático nesse sentido, até para que a gente possa ampliar a discussão e continuar a discussão. Nós vemos que o tema tem surgido com mais força hoje na comunidade. Eu acho que as pessoas estão se despertando a entender mais sobre o assunto, e a nossa discussão está ligada à questão do ensino da ideologia de gênero no âmbito das escolas, por entendimento de que é um assunto de difícil entendimento e que nós não podemos pautar como uma diretriz de educação para o município, entendendo que criança não tem entendimento ainda para lidar com esses assuntos, e a nossa principal preocupação é de como essas crianças estariam recebendo. Nós temos relato, por exemplo, de escolas que eles têm recebido ofícios, comunicados de grupos, principalmente, que defendem a ideologia de gênero, solicitando que as escolas retirem da programação comemoração do Dia dos Pais e comemoração do Dia das Mães. E eu penso que é uma desconstrução daquilo que a sociedade viveu até o dia de hoje, entendeu? Sob o entendimento da perspectiva da formação de uma criança. E aí eu não quero me opor à decisão de ninguém, à opção de ninguém. Todos são livres para fazer a sua opção sexual, para decidirem pelo que quiserem. Só não podem querer doutrinar as crianças numa perspectiva de ideologia de gênero. Eu não estou falando aqui de discutir gênero. Gênero é aceitável e faz parte. Mas existe uma ideologia que desconstrói a ideia de que o menino nasce menino e que a menina nasce menina. E que eles vão decidir a sua opção, a sua construção de identidade a partir das suas relações. E esse assunto, eu penso que não é um assunto para circular nas escolas. Que a família vai instruir a criança, a família vai fazer a orientação à criança, e não a escola, e não o professor. Então esse entendimento ainda está sendo discutido, tanto a nível aqui da Câmara Municipal, e inclusive você que nos assiste, que tem os seus vereadores, que apoiou, que trabalha em algum setor. É importante demais a sua manifestação e até o entendimento, que eu vi que muitos da população não têm entendimento ainda sobre o que é ideologia de gênero. E aí você acaba tendo um grupo que fica usando essa falta de informação muitas vezes para poder manipular uma opinião. Tá? Então a gente continua com essa discussão, estamos aprofundando a discussão, agora acrescentando mais grupos para que possam fazer entendimento, e se entendermos que a população deseja isso, nós vamos adiante com o projeto. Dito isso, quer dizer que o projeto ainda está em andamento, não foi finalizado, não foi aprovado e nem arquivado. Pode a qualquer momento voltar a circular nas comissões e aí, de repente, passar por audiências públicas e ser aprovado, é isso? Isso. Na verdade, nas comissões já encerrou, todas as comissões, ele já está pronto para ser pautado. Só não foi pautado ainda por causa desse momento que a gente entende que a gente precisa ter o equilíbrio. Eu não estou aqui também para poder colocar minha opinião acima da opinião dos demais. Então, o entendimento é muito importante e a opinião pública é muito importante. Então, acho que no momento em que a sociedade desejar, no momento que todos entenderem que isso é o melhor para a nossa cidade, aí nós podemos voltar à pauta com o assunto. O senhor disse há pouco que não gostaria que essa discussão fosse na escola. E aí o senhor também defende a família tradicional. Se houver uma família que saia dos padrões tradicionais, homem, mulher, e tiver lá 2 pais ou 2 mães, e tiver um menino, e esse menino for orientado, o senhor aceita, o senhor acha que mesmo assim não é legal, o senhor é a favor da família tradicional como constituído na Bíblia, o homem, a mulher, o filho? Qual é a opinião sobre esse assunto, vereador? Sim, eu compartilho da ideia de que a família vem desse princípio, a partir da composição de um casal, de um homem, de uma mulher, que, com condição de reprodução.
Eu penso que não há uma lógica de uma família a não ser a partir desse princípio. Mas isso não quer dizer que eu desrespeite e que não aceite quem deseje outro modelo de família. E o que eu quero deixar claro que a minha posição é que eu tenho essa posição com relação aos meus princípios. E cada um pode ter o seu. O que eu penso é que na sociedade não pode ser imposto isso. Até porque a família é a célula-mãe de uma sociedade. É a partir da família que tudo é construído. E inclusive essas pessoas que defendem esse movimento são pessoas que vieram de uma família tradicional. Então eu entendo que cada um pode ter sua opção. Quem quiser casar, se o homem quiser casar com o homem, se a mulher quiser casar com a mulher, tendo entendimento, sendo adulto, faça da sua vida o que você quiser. Agora, não queira impor à sociedade um modelo de família que não é um modelo tradicional, um modelo que foi concebido. E nós não podemos ceder a uma minoria por conta de aquilo que eles entendem que é o direito. E eu penso que os direitos que eles deveriam lutar, que já foram adquiridos, que é o direito da união estável, do casamento, de um poder usar o plano de saúde do outro, da divisão de bens, tudo isso aí são direitos que eu penso que já são suficientes. Agora a gente não pode querer impor à sociedade um modelo que não é o modelo que a sociedade quer. Pergunte para o pai, pergunte para a mãe, vá a uma feira pública, vá ao supermercado, pergunte para a sociedade se é esse modelo que ela quer. E você vai ver que a sociedade não quer isso. Então, eu partilho da ideia da família dos princípios tradicionais, sim. Que é o homem, a mulher, com condição de reprodução, que vão gerar os seus filhos, e a partir da fase adulta, cada um pode decidir da sua vida o que quiser. Mas nós não podemos obrigar a sociedade que ela seja doutrinada ou disciplinada a uma ação que é uma desconstrução. O senhor pensa que o modelo tradicional é o que o senhor acredita, na verdade, mas respeita outros modelos de família que cada um pode constituir da forma como quiser. Da forma como quiser, e foi o que eu disse, respeito e nunca vou ser intolerante. Muito pelo contrário, eu conheço pessoas homossexuais, eu tenho pessoas que eu me relaciono que são homossexuais, que são pessoas de respeito, são pessoas de caráter, são pessoas idôneas e até respeitam a minha posição também, porque nós não somos obrigados a concordar em tudo, mas nós somos obrigados a nos respeitar. Então eu acho que quando excede o limite do respeito, você cria um conflito. E nós vemos que existe às vezes um conflito provocado por um grupo que quer realmente só discussão, mas não quer pensar a sociedade, não quer discutir a sociedade. Foi o que eu falei, quem quiser discutir, pergunte, sabe? Vai, entreviste as pessoas e você vai de fato entender o que as pessoas pensam a esse respeito. Eu estou aqui para trabalhar pelo povo. E a gente vai terminar esse bloco e a gente começou falando sobre o respeito. Acho que o limite da intolerância é a partir do momento que você passa a desrespeitar o outro, aí virou intolerância. A gente vai fazer um breve intervalo, não saia daí. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais das ações que o vereador tem feito como vereador. E aí você vai poder acompanhar um pouco mais das sugestões de leis, dos projetos de leis que o vereador Daniel Matias tem proposto dentro dessa Casa de Leis. Não saia daí, é muito rapidinho o intervalo. Atualmente, o Tribunal Superior Eleitoral é composto por 7 ministros, mas nem sempre foi assim. Em 1965, a Justiça Eleitoral continua a ser constituída por 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 ministros do Tribunal Federal de Recursos, um desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 2 cidadãos com notável saber jurídico nomeados pelo Presidente da República. O Tribunal Superior Eleitoral elege para presidente um dos 2 ministros do STF. O outro fica com a vice-presidência. A função de procurador-geral é exercida pelo Procurador-Geral da República. A novidade é a criação da função de Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral. A Corte elege um dos membros efetivos para essa função, que tem as atribuições determinadas pelo Tribunal. Quando a gente sai de férias, sempre esquece alguma coisa.
Mesmo no modo stand-by, os equipamentos continuam consumindo energia. É preciso desligá-los da tomada. Se cada brasileiro adotar essa prática durante 30 dias ao longo de um ano, a energia economizada será suficiente para iluminar o Maracanã por 180 anos. Todos merecem férias, até seus aparelhos eletrônicos. Não desperdice energia. Obrigado a você que está acompanhando o Direto da Redação, que acompanha a programação da TV Câmara. Hoje, o nosso bate-papo, o nosso convidado é o vereador Daniel Matias. Vereador, o senhor no começo do ano visitou várias obras, tem fiscalizado a cidade e recentemente o senhor destinou a verba que cada vereador tem, que a gente chama de emenda parlamentar, para a reforma do cemitério do Santo Antônio. É fruto dessas visitas, desse acompanhamento que o senhor fez lá no começo do ano? Na verdade, procuramos ter essa ação contínua de estar visitando, de estar acompanhando próximo à população daquilo que eles entendem que são as suas dificuldades. E dentro das muitas visitas que fizemos, uma das principais foi no velório do cemitério do Santo Antônio, que observamos uma situação muito precária. A gente entende que é um momento tão difícil que as famílias passam, e ser submetido a um lugar sem um acolhimento adequado, sem uma estrutura adequada, é muito ruim. Então, nós tínhamos aqui uma verba que poderia ser destinada a alguma atividade, alguma obra ou alguma serviço de assistência no município, e nós fizemos o entendimento, e eu e o vereador Ribamar, que somos do PRP, decidimos encaminhar essa emenda parlamentar para que pudesse somar a um projeto da prefeitura de reforma para o velório lá do Santo Antônio, que inclusive não apenas no sentido de atender a população, mas no sentido também de atender os funcionários, que temos muitos funcionários que trabalham ali e que às vezes tem uma condição desumana na questão da higienização, do alojamento, da limpeza. Então, tudo isso está sendo contemplado, já existe um projeto em andamento, um desenho já formalizado, agora está no processo de licitar uma empresa para que possa executar o serviço, e quem sabe o prefeito acelera essa obra para que até o dia de finados a população possa ser presenteada com a reforma do cemitério, cemitério não, do velório. Qual o valor e o que será feito? A reforma será total, desde das salas, a estrutura dos escritórios, do atendimento, do refeitório, do alojamento, de banheiros, de local de higienização. Reforma geral. O pé direito deve aumentar para que possa ter mais ventilação no espaço. Enfim, é uma ampla reforma que deve custar cerca de R$1 milhão de reais. É lógico, eu falei que a verba é complementar, justamente porque com a verba que é destinada aqui da verba parlamentar não seria possível executar o serviço desse tamanho. Então, são em torno de 160 mil, 170 mil reais. Somada dos dois vereadores, daria em torno de 340 mil reais, que não pagaria metade do que a obra vai exigir ali. Então já fizemos o entendimento, conversamos com o prefeito, conversamos com o secretário de obras, para que pudesse ser somado e que pudesse ser executada uma obra de maior volume, que pudesse atender ainda de uma forma melhor a população naquele lugar. Agora, vereador, uma outra frente que o senhor trabalha é com a questão dos viciados, das pessoas envolvidas com qualquer tipo de entorpecente. E aí o senhor estava me contando aqui que reuniu outros vereadores para a criação de um conselho municipal que cuidasse desse pessoal. Uhum. E a partir disso surgiu uma lei, que é um projeto de lei aí para a criação de uma comunidade terapeuta. Conta pra gente, tem mais vereadores envolvidos? Quem que é
lei vai beneficiar? Já existe aí um espaço, já existe uma conversa com o Executivo para a implantação disso? O Conselho foi implantado, ajuda, não ajuda? Como é que está essa situação, vereador? Na verdade, há alguns anos estava desativado aqui em Osasco o Conselho Municipal de Ações Antidrogas, que era o COMAD, que existia aqui, e ficou inativo. Então nós iniciamos uma conversa com pessoas do segmento e para que pudesse ser reativado esse conselho, para que a gente pudesse voltar às discussões de ações que nós pudéssemos empreender a nível de município, no combate, na prevenção. Então se começou umas reuniões, agora o Executivo, o prefeito já enviou aqui para a Câmara o projeto para que possa ser criado um novo conselho para discutir essas ações. Então já deve estar em votação, está tramitando nas comissões. E nós fizemos um entendimento com alguns vereadores aqui, depois de algumas discussões, inclusive já com pessoas que já atuam no cenário da recuperação de dependentes, de tratamento, de inclusão, de acolhimento. Eu particularmente fui visitar algumas entidades que desenvolvem essas ações dentro do município e até fora do município. Então reunimos aqui um grupo de vereadores, criamos um projeto para que pudéssemos encaminhar ao Executivo, solicitando que fosse criado um centro de terapia para dependentes químicos na nossa cidade. Hoje nós temos entendimento que toda família, ou tem alguém na família, alguém próximo ou muito próximo da sua relação, que tem problemas com dependência química. E muitas vezes a família mesmo não sabe lidar ou não sabe aonde buscar orientação. Então a ideia é que a gente possa, a partir do centro de terapia, também desenvolver um trabalho de acolhimento, o trabalho de tratamento e o trabalho de ressocialização ou de encaminhamento nos casos que são mais graves, de pessoas que de fato estão mergulhadas na droga. Nós vemos isso avançando em Osasco, principalmente depois que teve uma ação mais contundente em São Paulo. Nós vemos aqui em alguns pontos da nossa cidade algumas pessoas que fazem uso contínuo de drogas, que se reúnem como se fosse uma pequena cracolândia aqui na cidade. Então nós precisamos buscar políticas públicas para poder fazer o serviço de prevenção, para poder fazer o serviço de orientação às famílias. Eu tenho participado de alguns eventos onde os grupos se reúnem no sentido de fazer a orientação, de fazer o acolhimento, e nos casos mais graves, que essas pessoas tenham um centro de terapia para que elas possam se tratar, né? Nós sempre vimos as entidades fazendo isso com muita dificuldade e nós entendemos que é um papel de Estado também, e que o governo pode cooperar, né? E propomos essa ideia de que seja criado um centro de terapia municipal. Junto com o senhor, os vereadores Lindoso, que é presidente da Câmara, o Ribamar, líder do governo, Rogério Santos e Ricardo Silva. O senhor tocou num assunto muito importante. Essa clínica, ela pode ter um reflexo em diversas áreas, tanto na questão da saúde quanto na prevenção de uma possível instalação de uma cracolândia na cidade, dado o volume de pessoas moradores de rua e da migração de São Paulo para Osasco. Então é uma lei que deveria aí, ser aprovada com urgência, não é isso, vereador? É lógico que é um conjunto de ações, e a gente ainda está em estudo, a lei está tramitando nas comissões, que pode ser que não seja de competência até do legislativo encaminhar, e talvez a gente tenha que fazer um entendimento com o executivo para que possa ser reformulado e possa voltar para casa com iniciativa do executivo. Então, a retomada do conselho é importante, então. A retomada é fundamental, e o conselho já está em vias de acontecer. Nós temos uma audiência pública já marcada para os próximos dias. Algum vereador participa do conselho? Não. Eu não sei se dentro a Comissão de Saúde das normativas se tem alguma exigência que de fato o legislativo tem que participar. Mas nós temos total liberdade de participar de todas as ações, de todas as reuniões. Então, é um conselho que vai juntar a sociedade civil, que o executivo, então tem a promoção social, a saúde envolvida. Então, é uma série de ações, não é algo fácil, precisa se formatar um modelo para que o município possa atuar nessas ações, para que possa ter, de fato, um começo, um meio e o fim, porque, infelizmente, a gente vê algumas ações pontuais que financiam, muitas vezes, o Estado
e tem pessoas que passam a viver na vulnerabilidade porque ele sempre vai saber que tem um acolhimento. Existem alguns serviços de acolhimento que acolhem essas pessoas, mas que não encaminham. Então a gente precisa do segundo, do terceiro passo e até colocar esse indivíduo em condição de estar devolvido à família, à sociedade completamente reintegrado. E o mundo das drogas é um caminho para essa vulnerabilidade que o senhor comentou aqui, e de repente isso pode se para frente causar um dano aí na mente, na consciência da pessoa, e o senhor tem um projeto que é o Janeiro Branco. A gente não vai conseguir falar dele agora, o Pedro já está mostrando ali para a gente estourou o nosso tempo. Quero agradecer demais a sua presença, o seu esclarecimento aqui no Direto da Redação, e gostaria que o senhor desse as suas considerações finais para quem está nos assistindo em casa. É um prazer muito grande estar aqui participando desse programa mais uma vez. Eu quero convidar você a acessar nossas redes sociais, acesse pelo Facebook Vereador Daniel Matias. Lá você vai poder acompanhar mais dos nossos projetos. O tempo, infelizmente, não permite que a gente possa decorrer em outros assuntos aqui, mas tem muita coisa legal que temos proposto aqui. O nosso gabinete está de portas abertas para você que quer fazer uma nova política, você que acredita que é possível a transformação da nossa sociedade, você que ainda acredita que é possível a gente desenvolver um trabalho que de fato possa atender o anseio da população, e o nosso gabinete está de portas abertas para você, e obrigado à TV Câmara por abrir esse espaço aqui para nós. Obrigado, vereador Daniel. Obrigado a você que nos acompanhou. Fique agora com a sessão ao vivo. O vereador vai sair daqui, vai lá para o plenário. A sessão ao vivo, a transmissão ao vivo da sessão ordinária na Câmara Municipal, direto do plenário Tiradentes. Um grande abraço. A gente se encontra na próxima quinta-feira. Até mais.